Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Postgres. Iremos agora fazer algumas atividades iniciais, né, os primeiros passos que devem ser feitos logo após você estar instalando aí o PostgreSQL no seu Linux, tá? Eu vou fazer essa aula de duas partes. Eu vou fazer primeiro uma introdução teórica, vamos fazer uma introdução teórica do que vai ser feito, uma explicação de algumas configurações essenciais aí, logo após você estar instalando lá o PostgreSQL no Linux, tá? E numa segunda aula, iremos fazer uma parte prática, iremos estar praticando aí esses comandos. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos seguir aqui a apresentação. Então, eu vou dar uma revisada com vocês nesse capítulo. Quais são os bancos de dados iniciais? Eu até mostrei isso aí para vocês logo após a instalação, né, do Postgres, mas eu vou estar revisando. Quais são os bancos de dados iniciais que são criados logo após a instalação do seu Postgres? Eu vou falar também quais são os usuários iniciais, o usuário inicial, na verdade, né? O que é um PSQL? O que é um cluster? O PSQL é a shell, né, do Postgres, é onde você vai executar comandos aí de DDL, de DML, né? DDL seriam comandos de definição de dados, como criação de tabela, criação de alteração de tabela, alteração de estrutura de dados do banco de dados. DML são comandos de inserção de dados, né? O insert, onde você vai estar inserindo, atualizando ou deletando dados no cluster. Eu tenho também a opção de DQL, né, que são a parte aí de grants, né, a parte de permissões, né, onde eu posso atribuir, revogar permissões aí em cima de um banco de dados, tá? A gente vai ver isso aí no PSQL. Vou revisar com vocês a questão do cluster, né? O cluster é um tema muito emblemático aí no PostgreSQL, né? O cluster seria uma instância, eu posso dizer que ela é uma instalação. Então, quando eu tenho uma instância, né, no SQL Server, eu tenho uma instalação do SQL Server. Eu posso ter um servidor Windows Server ali com vários SQL vários bancos de dados SQL Server instalados, sendo que cada um deles vai se chamar instância. Já que no Postgres não. No Postgres eu vou ter vários clusters. Então, um cluster significa instância no mundo open source aí do Postgres. E vamos já dar uma olhadinha, né, nos principais arquivos, os arquivos iniciais de configuração do seu banco de dados Postgres, ok? Então, é o seguinte, pessoal, o banco de dados Postgres, né, ele é um banco de dados inicial. Sempre que você instala, né, faz a instalação do servidor de banco de dados Postgres, né, no ambiente Linux, também no ambiente Windows, ele já cria 3 bancos de dados iniciais. Um destes bancos é o banco de dados Postgres. Esse banco não pode ser apagado. Esse banco, ele é um banco que ele contém o catálogo do sistema. Então, é um banco muito interessante, onde ele tem várias visões e análises que você tem no sistema, né? Então, a gente vai ver várias tabelas que existem no banco de dados Postgres, né? Onde ela armazena informações de arquivamento, ela armazena informações aí de replicação, né, de quais são as tabelas e os índices que nós temos em todo o cluster. Então, é um banco de dados inicial. Na versão open source, ele se chama Postgres, tá? Já na versão paga, a gente vai ver um pouquinho, quem for adquirir o nosso curso DBA Sênior no Postgres, a gente vai ver também a instalação do Enterprise DB. O Enterprise DB, ele é uma versão paga do Postgres, né, desenvolvida para a organização chamada Enterprise. Naquele caso lá, o banco não se chama Postgres, chama-se EDB, tá? Mas não, quem for trabalhar com a versão gratuita, né? Hoje, a grande maioria das organizações trabalham com a versão gratuita, ele cria o banco de dados Postgres. Então, vamos ler aqui um pouco do texto, né?
O banco de dados Postgres contém os catálogos de sistema, ele não pode ser removido, e também o banco de dados padrão do usuário Postgres. Tá? A maioria de seus objetos não podem ser removidos. Então, tem objeto que pode ser removido, a maioria não pode, mas o ideal é que você não faça nenhuma remoção de objetos no banco. Tá? Alguns objetos que você remova, né? Que objetos que eu digo, pessoal? Algumas tabelas, algumas visões, você pode atrapalhar e dar problema lá no banco de dados, de forma que você tenha que reinstalar novamente aquele banco de dados. Tá? Novos objetos podem ser criados. Eu consigo criar novas tabelas e novos objetos dentro do banco de dados Postgres. Né? Eu trabalho numa organização onde eu criei uma tabela de auditoria. Nós criamos uma tabela de auditoria para saber todos os usuários que logaram naquele banco, o tempo, né, que ele ficou logado, quando que ele logou, quais atividades ele criou. Tá? Então, eu resolvi, naquele momento, colocar no banco de dados Postgres uma tabela que seria alimentada por uma trigger, né? A gente vai entender depois isso aí no curso sênior, o que é uma trigger, e essa tabela, né, essa trigger alimentava essa tabela, que é um objeto que estava no banco de dados Postgres, com informações aí de auditoria. Ok? Então, os bancos de dados iniciais é o Postgres, o template 0 e o template 1. Tá? O que acontece, pessoal? O que é o template 0 e o template 1? O template 0 e o template 1, eles são bancos de dados modelo. Tá? Eles são modelos de banco de dados que são utilizados para a criação de novos bancos. Então, sempre que você vai criar um novo banco de dados, né, a configuração de localização, de collation, né, que a gente vai dizer que é o idioma, algumas configurações ali que cada banco vai ter, porque se eu for criar um banco de dados para operar no Brasil, eu vou ter um tipo de banco. O banco é o mesmo, eu falo as configurações de banco. Mas se eu tenho um cliente lá da China, eu tenho um cliente árabe, né? Ao usar o Create Database, e se eu não fiz configurações iniciais da instalação do Postgre para o ambiente árabe, eu devo fazer alterações no Create Database ali, de forma que aquele banco vai suportar dados no idioma árabe, senão vou ter problema de acentuação, vou ter problemas com moeda, né? São várias questões aí que cada localização, cada país, né, idioma no caso, ele vai ser trabalhado. Então, eu tenho o template 0, o template 1. O template 0, ele é um banco de dados imutável. Né? O que é imutável? Eu não consigo mudar o template 0. Ele é um banco de dados padrão. Então, ele é o único banco de dados aí que você cria que ele é imutável. O template 1, ele é inicialmente, ele é uma cópia do template 0. Então, o banco de dados template 1, ele é uma cópia. Quando você faz um create database, ele se baseia onde? No template 1 e não no template 0. Tá? Então, eu consigo fazer alterações no template 1 e essas alterações elas vão servir de modelo para a criação de novos bancos. Tá? Então, por que existe o template 0? O template 0 ele é simplesmente uma cópia de segurança. Caso você faça uma alteração no template 1, né, e você não consiga corrigir, e foi uma alteração errada, e você não consiga corrigir o erro, você vai estar restaurando, né, os dados do template 1 com base no template 0. Tá? Existem algumas situações também, eu já me deparei com isso, que você vai criar um banco de dados, você faz um create database, o template 1 ele segue um padrão, né? E quando você coloca especificações, principalmente no que se refere ao collation, ele dá um erro, porque o template 1 foi alterado. Na hora de criar o banco, eu também posso utilizar ali o template 0 como banco modelo. A gente vai ver isso aí na aula de create database, na criação de banco, eu posso fazer algumas especificações
para criar o banco, não usando o template 1, que é o padrão, mas utilizando o template 0. Então, vamos ler o texto aqui, né? Como se cria um novo banco de dados, a estrutura do template 1 é utilizada. Pode-se alterar o template 1 para que todos os novos bancos tenham uma estrutura customizada. O banco de dados template 0 pode ser utilizado para criar um novo template 1 padrão. O banco de dados template 0, ele é um banco imutável, tá? O usuário Postgres, né, como eu comentei, né, chamado, ele preferencialmente deve existir no sistema operacional, tá? O Postgres não deve rodar como root, tá? O que eu quero dizer? Quando você, aqui diz, né, que o usuário Postgres, ele deve existir no sistema operacional, mas quando você faz a instalação do banco de dados, ele automaticamente, ele já atribui, tá? Ele já atribui lá o usuário post do sistema operacional, né? No caso do Linux, o root, ele tem superpoderes até em cima do usuário Postgres. Então, numa instalação inicial, o Postgres ali, o usuário Postgres, você consegue, pelo usuário root, entrar no usuário Postgres, tá? Mas o indicado é o quê? Que você faça alterações, né, no password aí do usuário Postgres, para ele não ter o mesmo a senha do usuário root. Tá? Isso é bem interessante, até porque muitas das vezes, numa organização, o administrador de sistema operacional, né, a pessoa responsável pela equipe de Linux, por exemplo, ele vai ter a senha para fazer operações no Linux, no usuário root, mas ele pode ser que ele não tenha privilégios, a organização não permita que ele acesse dados do banco. Então, para que o administrador do sistema operacional do Linux, a pessoa que trabalha somente com Linux, não tenha acesso aos dados do Postgres, do banco de dados, eu devo fazer um alter user, um alter role, a gente vai entender direitinho isso aí, para poder estar trocando essa senha. Tá? O banco também terá um usuário chamado Postgres, isso é feito de forma automática. O usuário Postgres do banco de dados é, por padrão, um super usuário do banco. Então, por padrão, ele tem todos os privilégios. Ele apaga banco, ele cria banco, ele apaga o usuário, ele faz tudo que ele tem todas as permissões. Tá? Não se recomenda utilizar o usuário Postgres para administração de banco de dados, nem utilizado pelas aplicações. Então, é bem interessante aí o seguinte, né? Numa organização, normalmente, o DBA sênior, né? Ou até, às vezes, o RT, o responsável técnico daquela organização, ele é a única pessoa que tem a senha do usuário Postgres. Aí, quando entra um DBA júnior, um estagiário, né? Um DBA pleno, o dono, né, o administrador do usuário Postgres, ele vai criar um novo usuário e vai definir para esse novo usuário quais são as permissões que aquele usuário tem. Então, o DBA Júnior, ele vai poder inserir dados no banco, ele vai poder fazer select no banco, mas ele não pode apagar o banco. Ele não pode alterar a estrutura de tabela no banco. Então, é bem interessante. A mesma coisa se refere para aplicações. Então, por exemplo, que eu digo aplicações são software, pessoal. Então, eu tenho lá uma organização, né? Eu tenho um banco de dados, um servidor de banco de dados Postgres, né? E eu tenho lá uma aplicação, um software feito em Java, né? Esse software usa o banco de dados Postgres para armazenar os seus dados. Ok, perfeito. Então, o que acontece? Para que a aplicação se conecte ao banco, essa aplicação tem que ter um usuário, ela tem que ter um login, ela tem que ter uma senha. Então, não é recomendado que a aplicação opere dentro do banco com o usuário Postgres, né? O que vai acontecer? Vai ser criado um usuário para aquela aplicação e vai ser atribuído àquela aplicação quais são os privilégios que ela tem. Eu vou ter um usuário da aplicação que só faz select no banco, só faz pesquisa. Eu vou ter uma aplicação um usuário de aplicação
que ele faz tanto select, tanto insert. Então, ou seja, ele consegue inserir dados no banco, né? Eu vou ter um usuário que faz select, insert e update. O update seria a atualização de dados, né? Então, é de acordo com o seu ambiente aí. Deve-se criar novos superusuários e usuários limitados, conforme a sua necessidade, né? Revisando aquela parte do cluster, o cluster de um banco de dados PostgreSQL é um grupo de processos subsidiários, né, todo gerenciado de um diretório de dados compartilhados que contém um ou mais bancos de dados. Então, no mundo SQL Server, né, no mundo Oracle aí, dos bancos de dados SGDB, SQL Server e o Oracle, nós chamamos de instância, né? Aqui nós chamamos de cluster, tá? Então, dentro de um cluster, eu posso ter vários bancos, né? Eu posso ter um cluster só com vários bancos. E dentro de um servidor, eu posso ter vários clusters, né? Com mesmas versões ou até com versões diferentes. Então, é muito comum você chegar no seu ambiente de trabalho e ver que aquele servidor ele tem ali vários bancos. Ele tem lá o PostgreSQL 9.6, o PostgreSQL 8.4, PostgreSQL 11, PostgreSQL 12, tudo no mesmo servidor, tá? Cada uma dessas instalações eu vou chamar de cluster, tá? Então, o termo cluster no Postgres é uma peculiaridade histórica, né? Complemento diferente do significado geral de cluster de computação. Cluster de computação, a gente fala que seria o quê? Né? Dois servidores se comunicando entre si. E normalmente se oferece a grupos de computadores que trabalham juntos para obter maior desempenho e disponibilidade. Também não está relacionado ao comando PostgreSQL Cluster. É outra questão que a gente vai ver. A gente vai ver um comando chamado cluster no PostgreSQL, que é um comando que tem uma função, mas não seria a mesma coisa que instância. É um comando chamado cluster. Normalmente, um cluster é criado para você que instala o PostgreSQL, né? A instalação geral será o initdb. Nós vimos isso na aula de instalação, né? Quando você executa o initdb, né? Ele cria um novo cluster, uma nova instalação. PSQL, pessoal, PSQL é um arquivo executável, né? Ele é uma shell, é uma API, vamos dizer assim, não vou dizer que é um programa, é uma API que está ali dentro do Postgres, que a partir dela eu consigo fazer operações no banco, né? Existe o PGAdmin, o PGAdmin já é um programa, né? Um ambiente gráfico, mesmo que você tenha um servidor operando aí com Linux, né? Eu posso me conectar a este servidor usando o PGAdmin, né? Nosso curso de pleno e o curso de sênior, nós temos lá a utilização do PGAdmin. Aqui no curso, quem for fazer o curso júnior de Postgre, eu não vou estar passando o PGAdmin ele está no curso pleno e sênior. Então, o PGAdmin é uma ferramenta gráfica que você vai se conectar, né, ao banco de dados e você pode fazer criação de tabela, criação de banco, rotinas de manutenção. Ele tem um dashboard, né, uma área bem interessante que você consegue acompanhar o desempenho, né, do banco, muito parecido com ferramentas de monitoramento, como Grafana, tá? Aqui eu mostro uma sintaxe, né, de conexão nesse banco. Então, PSQL, né, que é o comando, "-h" é o host. Se eu tiver com um servidor local, coloco localhost. Se não tiver, eu vou digitar o IP do servidor, "-p", que é a porta padrão do Postgres, pessoal, é 5432. Caso você tenha mais de um cluster no seu ambiente, cada um tem que ser uma porta, tá? Você consegue compartilhar a placa de rede, mas não consegue compartilhar a porta. "-u" maiúsculo, eu vou indicar qual usuário eu estou logando, "-d" minúsculo, eu vou especificar o banco. Então, ao declarar essa instrução, a senha de acesso será solicitada. Quando eu fizer esse comando aqui, ele vai me requisitar a senha de acesso. Tá? A senha de quem? A senha ali do usuário Postgres, né? Em seguida, saímos para trabalhar com a base de dados Postgres utilizando o comando texto. As linhas que são iniciais do compor são utilizadas para o prompt de comando. Para que possamos encerrar o prompt, utilizamos a instrução /q. Eu vou mostrar isso na prática. Para você sair de dentro ali, você usa
o _arquivo, tá? Arquivos de configurações. Pessoal, quais são os principais arquivos de configuração, né? Porque ali no SQL Server, você tem ali, né, o SSMS, que é o SQL Server Management Studio, é uma ferramenta que você consegue gerenciar o banco ali de modo gráfico, de modo muito prático, né? No Postgres, não. No Postgres, eu tenho 2 arquivos que ficam num local chamado PGData. O PGData é o diretório de dados do Postgres. E esses 2, eu tenho mais arquivos lá, mas os 2 principais, tá, que eu vou trabalhar é o PostgreSQL.conf e o pghba.conf. Então, são arquivos de configuração. Então, as configurações que você faz de recurso de memória, de replicação, de autenticação de usuário, né? do tipo de arquivamento. O PostgreSQL.conf, por exemplo, é um arquivo gigante, com diversas configurações de index. Então, a gente vai ver esse arquivo, né? É um arquivo extenso. No curso DBA Júnior, eu mostro algumas configurações, o DBA Sênior eu avanço um pouquinho, no pleno DBA Sênior eu já mostro todo o arquivo, lá a gente vê parte por parte do arquivo. Tá? Outro arquivo é o pghba.conf, ele é um arquivo de autenticação, tá? de usuário, então quando um servidor de aplicação ou até o próprio usuário vai se conectar a um servidor Postgre, e deve haver uma permissão, né? O pghba.conf ali, eu devo ter um IP, eu vou ver isso com vocês na prática ali, mapeado do pghba.conf, para que aquele servidor possa, aquele usuário ou aplicação ou servidor consiga se logar no servidor de banco de dados. O pgident.conf, pessoal, ele é um mapa de relacionamento entre usuários. Por padrão, ele é vazio, pouquíssimas pessoas fazem alteração nele, tá? Um exemplo disso seria a relação usuário root e usuário Postgres. Né? O usuário root, inicialmente, ele manda no usuário Postgres. O usuário root, ele é o master, né? O superusuário do Linux. O usuário Postgres é o superusuário do banco. Então, inicialmente é vazio. Aqui, em cima da versão 13, está o diretório onde estão esses arquivos. Esse endereço aqui, pessoal, var, lib, pgsql, 13, data, nós chamamos ele de pgdata, tá? Isso no CentOS. Por que é o pgdata? Ele é o diretório de dados, né, e configurações do Postgres, tá? Então, a gente está vendo ali, tanto o pghba.conf, tanto o postgresql.conf, eles ficam dentro deste arquivo, tá? Eu vou mostrar esse comando, né? Toda vez que um usuário, tá, ou um processo se executa dentro do banco de dados, tá, é criado um subprocesso em nome de Postgres. Então, para você localizar todos os processos que estão sendo executados no banco, eu dou um ps-ef pipe grep Postgres. Eu vou listar todos os processos que estão sendo executados. Sudo-su-Postgres, eu vou estar mudando de usuário root para o usuário Postgres. O PSQL, a gente vai entrar na shell, né? O select current user seria um processo aí que você vai ver qual que é o usuário que você está naquele momento. O select current database, você vai ver qual que é, né, o banco de dados naquele momento. O select version, eu vou pegar a versão, isso dentro do PSQL, pessoal. O select version, eu vou ver qual que é a versão do Postgres que eu estou logado. O _q ou exit sai, tá? Como eu havia comentado, o Postgre ele trabalha no sistema systemd, então o systemctl, utilizando o usuário root, eu consigo controlar o banco, que é pegar o status do banco, que é parar o banco, que é startar o banco, que é fazer um restart do banco. Então, systemctl status postgresql -13, no caso da versão 13, eu vou pegar ali qual que é o status, o banco está ativo ou não, tá? Aqui eu vou mostrar, né, como que a gente habilita um acesso remoto, né, em cima do PostgreSQL.
Então, a gente vai ter que entrar no postgresql.conf, entrar no listen address e colocar um asterisco. Né? Vou mostrar como você define ali no pghba.conf a permissão de um usuário acessar aquele servidor, alterando o PGHBA. Né? Vou finalizar. A gente pode tanto fazer o restart, no caso que quando eu mudo o listen address, né, ele é um tipo de parâmetro, você vai ver isso aí na aula de configuração, que para que ele entre, ele se efetive, né, ele se aplique ao banco, eu devo estar restartando o servidor. Tá? Quando você faz a alteração no PGHBA, não. Apenas um reload é necessário, mas algumas configurações elas se tornam necessário fazer o restart do servidor. Tá? Então, eu mostro ali o comando de restart, né, utilizando o usuário post, o root, é o sudo systemctl restart postgresql-13. O sudo significa o quê? Superusuário do, né? O usuário, se eu tiver com o usuário root, eu não tenho que colocar o sudo. Mas se eu tiver com o usuário Postgres, eu tenho que colocar o sudo, ele vai me requisitar a senha do usuário root. Tá? Eu posso, caso eu não tenha que fazer alguma alteração que não seja necessário o restart, tá? Eu posso apenas entrar ali no PSQL e usar esse comandinho aqui, ó, select pg reload underline conf. Né? Esse comando, o que ele faz? Ele recarrega o PGHBA e o postgresql.conf, tá? Ele recarrega, mas tem alterações que somente um reload não se aplica. Eu tenho que fazer o restart do serviço. A gente vai ver isso aí. Então, pessoal, finalizando, isso aqui é uma aula teórica, tá? Uma aula teórica. Vamos partir aí para a parte prática na próxima aula, ok? Então, vamos lá e até mais, pessoal.